Certamente você já ouviu falar que o tempo ele cura todas as feridas, ou que o tempo é um grande remédio. E de fato, parece que o tempo ele tem mesmo essa função. Conforme o tempo passa, talvez uma dor estabelecida ela vai se dissolvendo com o passar do tempo, e logo aquela dor não existe mais. Eu perdi um grande amigo há alguns meses, e passado alguns meses, já se passou aproximadamente uns 6 ou 7 meses do falecimento dele, e hoje já não existe mais a dor que existia no início. Hoje ficou apenas a saudade desse grande amigo que se foi. Então aquela dor que existia, que estava estabelecida, instalada no começo, ela foi se dissipando com o passar do tempo. E talvez você já tenha perdido uma pessoa amada, ou você já tenha sofrido uma situação muito dura, muito difícil na sua vida, e que te causou muita dor naquele momento, só que com o passar do tempo, essa dor ela foi se dissolvendo, e até que ela chegou num dado momento que ela desapareceu. Então o tempo, ele tem sim esse efeito de como que dissipar as dores. Mas existe um outro tipo de tempo que, além de ele não dissipar a dor, ele é o grande causador da dor. Ele é o grande causador do sofrimento humano. Bem, o primeiro tempo que nós mencionamos, que é o tempo que cura, é o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário, que é o passar dos anos, dos meses, das semanas, dos dias. Esse é o tempo cronológico, que é o tempo que nós nos guiamos, nós usamos o tempo do calendário, o tempo do relógio, para nos guiar no dia a dia, nas nossas atividades. E com o passar do tempo cronológico, é como se as coisas elas fossem se ajustando com o decorrer, ou com o passar do tempo. Mas esse outro tempo, que é o tempo que causa sofrimento, é o tempo psicológico. O tempo psicológico é o tempo da mente, que é o acúmulo de passado e futuro, e onde nós pegamos esse acúmulo de passado e futuro e usamos isso para produzir o nosso sofrimento no agora. Eu vou explicar isso com um pouco mais de profundidade, apesar de nós já termos gravado um vídeo recentemente. Você pode até assistir esse vídeo depois, que o tema do vídeo é tempo psicológico versus tempo cronológico. Então, aí eu explico essa diferença, mas nós vamos trabalhar um pouco nisso agora, para que você entenda a diferença entre esses dois tempos. Bom, nós já falamos do primeiro, que é o tempo cronológico, mas o tempo psicológico é toda vez que nós pegamos a ideia de passado, ou seja, nós pegamos as nossas memórias de algo, de experiência que nós vivemos, e nós usamos essa memória, nós trazemos essas memórias para o agora e produzimos o nosso sofrimento. Então pensa talvez num trauma que você viveu no passado, uma situação muito difícil que você viveu no passado. Se você é do tipo que fica se relembrando, você eventualmente ou com bastante constância, você fica lembrando desses traumas ou desse trauma, dessa situação difícil que você viveu. E ao fazer isso, você sofre. Se existe sofrimento ao lembrar, existe acúmulo de tempo psicológico na sua mente. É quando você pega a sua memória e usa ela como se fosse uma ferramenta contra você mesmo. É como se você se autopunisse. Porque a memória é algo que já aconteceu. A memória é apenas um reflexo de uma realidade passada. Então você viveu uma situação no passado, essa situação não existe mais, porque o passado ele não existe. O passado ele são só memórias armazenadas no nosso cérebro e que são reproduzidas no agora. Mas você, por uma insistência, você pega essas memórias de algo que não existe mais e você reproduz elas no agora, e ao fazer isso você sofre, você fica se lamentando pelo que ocorreu, você traz angústia, dor, sofrimento a um passado que já não existe mais. E talvez realmente isso que você viveu realmente tenha sido algo muito difícil, talvez um trauma que você teve que conviver ali, uma situação muito difícil que você teve que conviver por anos. Ou talvez foi um momento isolado, algo que aconteceu pontualmente, mas teve um impacto emocional muito forte sobre você e que te causou muita dor naquele momento. Só que seja lá o que for que aconteceu,
Isso aconteceu no passado, ele não está acontecendo agora. E o tempo psicológico é quando nós pegamos esse algo que aconteceu talvez há muitos anos atrás e nós ficamos reproduzindo no agora e produzindo sofrimento. Então é como se nós vivêssemos repetindo aquela situação. É como se aquela situação ela ficasse repetindo constantemente. Então aconteceu uma vez só. Na realidade aconteceu apenas uma vez. Só que por nós ficarmos relembrando isso, é como se aquela situação ficasse se repetindo ano após ano, mês após mês, semana após semana. Então isso é o tempo psicológico atrelado ao passado. E eu citei aqui de uma situação negativa, mas pode ser também um tempo psicológico de algo positivo que você viveu. Talvez você tinha um passado que você julgava que era muito bom, talvez uma época da sua vida que você ganhou muito dinheiro, ou que você tinha um contexto familiar melhor, talvez você morava numa cidade que você gostava mais, ou talvez era uma época que seus filhos ainda estavam em casa, então você tinha toda a família unida, e talvez os seus filhos já cresceram e foram embora, então você se recorda do passado como algo muito bom que você viveu e hoje você não vive mais e você sofre toda vez que você lembra do passado. Ou talvez você tinha um casamento e você se separou e não tem mais. Ou talvez existiam algumas pessoas, talvez alguns amigos que você tinha que te proporcionaram momentos muito agradáveis e talvez esses amigos foram se espalhando, cada um foi tomando seu rumo na vida. Ou talvez você tinha uma pessoa que você amava muito e essa pessoa faleceu e você hoje não tem mais essa pessoa na sua vida. Então, são diversas situações que nós julgamos que eram positivas no nosso passado, algo bom que nós vivemos, e por nós não termos mais isso hoje, nós olhamos para o nosso passado, resgatamos essas memórias e produzimos sofrimento. Quantas pessoas que fazem isso? Talvez você seja uma delas. Até algum tempo atrás, eu fazia as duas coisas. Eu sofria pelos traumas que eu tinha vivido no meu passado, pelas situações difíceis que eu vivi na minha infância, e eu sofria também pelas coisas boas que eu também tinha vivido e que eu, eventualmente, não tenho mais hoje. Isso é uma parte do tempo psicológico, é quando nós olhamos para o passado e trazemos sofrimento para o agora. Existe a outra parte do tempo psicológico, que é quando nós olhamos para o futuro e produzimos algum tipo de situação, seja positiva ou negativa, mas na maior parte dos casos são negativas, e nós produzimos sofrimento para o agora. Então, veja o que são as preocupações, por exemplo. A preocupação nada mais é do que a nossa mente escapando para o futuro, produzindo alguma situação negativa, alguma situação que nós não queiramos que aconteça, e nós produzimos medo no agora. Então talvez você tenha medo de perder seu trabalho, de ficar sem dinheiro, ou medo de ficar doente, ou talvez você já esteja lidando com uma doença, e você tem medo que essa doença se agrave, que essa doença te leve a óbito, ou que essa doença te cause muita limitação. Ou talvez você tenha algum medo relacionado aos seus filhos, ao seu casamento, seja lá o que for que te causa preocupação. A preocupação nada mais é do que a nossa mente usando a nossa imaginação, que é um recurso que nós temos, ela escapa para o futuro, ela imagina, ela cria uma situação de medo, uma situação negativa, e agora nós incorporamos isso no agora e nós produzimos sofrimento no agora. Se você é uma pessoa que eventualmente está preocupada, ou com muita frequência você é uma pessoa muito preocupada, você vive em sofrimento. A preocupação é um sofrimento silencioso. Então uma pessoa que ela é muito preocupada com as coisas da vida, ela está em constante sofrimento. É como se fosse aquele sofrimento sereno, não é aquele sofrimento muito, muito intenso, mas é um sofrimento sereno que vai como que cozinhando a pessoa ali. A pessoa vai sofrendo, é como se ela fosse morrendo aos poucos. A preocupação ela vai matando o desfrute da vida da pessoa aos poucos, porque ao mesmo tempo que não tem grande impacto, mas como a pessoa fica ali o tempo todo pensando nas situações negativas que podem acontecer, ela perde o prazer da vida, a satisfação da vida, ela perde a alegria, porque ela fica
presa a essa prisão psicológica relacionada ao futuro. Então, isso também é um aspecto do tempo psicológico. Então, o tempo psicológico é esse acúmulo de passado e futuro que nós incorporamos no agora e produzimos o nosso sofrimento. Então, o grande engano que nós mencionamos no tema desse vídeo, o engano milenar, é acreditar que o tempo é o grande remédio para todas as coisas. E de fato não é, muito pelo contrário. Além de não ser, o tempo ele é o grande causador do sofrimento humano, do sofrimento psicológico. Estou me referindo ao tempo cronológico? Não, o tempo cronológico, conforme nós mencionamos no início, ele tem um efeito curativo. Mas o tempo psicológico, ele é o grande causador do sofrimento humano. Todo o seu sofrimento, ele reside quando você sai do agora. Quando a sua mente ela escapa do agora, ela vai ou para o seu passado, ou para o futuro, e ao fazer isso, ela, via de regra, normalmente, ela traz situações de sofrimento para o agora. Tente perceber. Comece a observar os seus pensamentos a partir de agora e note como a sua mente ela fica trafegando entre passado e futuro. Como somente ou ela está se lembrando de algo que se foi, que passou e que não existe mais, ou ela está tentando antecipar uma situação futura, na ilusão, como se essa antecipação nos desse a capacidade de agir no agora para que essas eventuais situações negativas não ocorressem. E isso é uma grande ilusão e um grande engano, porque a grande maioria, na grande parte das nossas preocupações, a grande maioria das nossas preocupações, nada nós fazemos no agora, nenhuma ação nós tomamos para que aquela situação na qual nós temos medo ela não ocorra, ela não aconteça. Via de regra, nós ficamos só nesse agito mental, produzindo sofrimento no agora. Esse sofrimento, ele nos cria uma paralisia, porque agora nós entramos no estado de sofrimento, esse sofrimento, ele como que cria um efeito anestésico e a gente não consegue agir para tomar alguma ação para que aquilo que nós tememos de fato não aconteça. Então nós vivemos apenas nesse aprisionamento. Esse aprisionamento ou no passado ou no futuro. E tente observar, e ao observar os seus pensamentos, note como toda a natureza do sofrimento que você vive nunca é relacionado ao agora. É sempre ao passado ou futuro. Ou algo que alguém disse sobre você, uma injustiça que fizeram, algo que você viveu, um trauma que você sofreu, uma palavra que seu esposo, que seu marido falou para você, uma atitude que ele fez, algo que seu filho fez, então você fica remoendo aquilo, sofrendo. Ou perceba se você não fica preocupado talvez com as contas, com talvez se você vai ter trabalho ou não, se você vai ser substituído no seu trabalho, se você não vai conseguir curar a doença que você está enfrentando, ou se você vai perder a sua saúde com o tempo. Tente notar e observe como o sofrimento humano ele está sempre relacionado a essa ideia de passado e futuro. Porque no agora, todas as situações do agora, nós temos condições de lidar com ela. Toda vez que uma situação se apresenta a você, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa que seja a situação, você tem condições de tomar alguma ação no agora para resolver. Mas nós não temos condições alguma de tomar ação ou no passado ou no futuro. Porque o passado e o futuro são apenas projeções mentais. São apenas ilusões mentais. O passado são memórias e o futuro é imaginação. Então, como nós não conseguimos agir no passado e não conseguimos agir no futuro, então nós sofremos. Agora, no presente, qualquer situação que se tornar real, qualquer situação que você enfrente e que ela esteja acontecendo no agora, você sempre terá alternativas para que você possa agir e para que você possa resolver a situação. É por isso que nós sofremos muito mais pelas situações hipotéticas, por aquilo que nós temos medo, do que por aquilo que é real.
Se você pegar alguma situação na sua vida que você tinha medo que acontecesse, e se essa situação ela realmente ocorreu, se você notar, você sofria muito mais pelo medo da situação do que quando ela realmente se tornou real. Porque quando ela se tornou real, alguma coisa você pôde fazer. Alguma ação você tomou, algo você fez. E aí você resolveu a situação. Alguma alternativa te apareceu, algum caminho você encontrou e você resolveu aquilo. Então, a única forma de você lidar com esse acúmulo de tempo psicológico é através da prática da presença, que é o que nós vemos, a gente vem trabalhando com muita profundidade aqui no canal. A prática da presença é quando você rompe com essa ideia de passado e futuro e você se concentra absolutamente no agora. Porque esse movimento entre passado e futuro, se você é uma pessoa muito preocupada com a vida, se você se considera alguém muito ansioso, ou se você é muito apegado às coisas que aconteceram no seu passado, isso são hábitos mentais. A sua mente ela se habituou a estar ou no futuro ou no passado. E para que você rompa com esse hábito, a única maneira realmente efetiva de você romper com esses hábitos é você praticar a presença. É quando você se concentra absolutamente no agora. E no agora, seja lá qual for a situação que você vem enfrentar, você tem condições de agir. Você tem condições de tomar decisões. Você tem condições de encontrar os caminhos e as alternativas. Ou talvez, mesmo se for aquele tipo de situação que nada pode ser feito, tudo aquilo que não tem o que ser feito, já só de você não ter mais que se concentrar naquilo, já é a solução da situação. Porque existem situações que realmente, no momento, talvez elas não tenham uma solução definitiva. Mas se algo não tem solução, se algo não há remédio, remediado está. Então você não tem que se preocupar com aquilo que não tem solução. Se algo tem solução, você vai buscar agir, tomar as devidas medidas, até que você efetive essa solução. Mas se algo não tem solução, você não precisa mais se concentrar com aquilo, muito menos se preocupar. Por que você vai se preocupar com algo que não tem solução? E se algo tem solução, você também não precisa se preocupar. Você vai agir. Você vai tomar ação e você vai resolver. Só que tudo isso você só consegue fazer no agora. Nada pode ser feito no passado ou no futuro. E o grande sofrimento humano é por se perder na mente. E eu tenho visto muitas pessoas, amigos, colegas, familiares, perdidos dentro da própria mente, sofrendo por tantas situações, quando na verdade todo esse sofrimento é criado por esse acúmulo de tempo. E a única coisa a ser feita e que realmente traz liberdade em relação a esse sofrimento é você praticar a presença e a aceitação. É você se concentrar totalmente no agora e aceitar a realidade como ela é. Quando nós negamos o agora, nós nos perdemos nesse tempo psicológico, nos perdemos na nossa mente e produzimos o nosso sofrimento. Então é necessário que você rompa com esse padrão mental do tempo psicológico, esse grande engano de que o tempo é o grande curador de todas as feridas, quando na verdade o tempo psicológico ele é o grande causador das feridas humanas, é o grande causador do sofrimento humano. Mas a prática da presença e da aceitação ela te liberta. Então comece a observar os seus pensamentos e apenas por observar os seus pensamentos você já tira a força que o pensamento tem de ficar te arrastando. E aí você tem a oportunidade de se concentrar aqui, no agora. E aqui você tem condições de agir. Aqui você tem condições de tomar atitude. E qual é a inteligência e a sabedoria de você ficar matutando essas situações do futuro, que muitas delas nem reais irão se tornar? E qual é a sabedoria de você ficar repetindo as coisas que já aconteceram no seu passado, sejam elas positivas ou negativas, e ficar produzindo sofrimento no agora? Sendo que você pode simplesmente se desapegar ou renunciar ao seu passado. Renunciar a essa ideia de ficar incorporando o seu passado ao seu presente e sofrer. E você renunciar também à ideia de ficar projetando situações negativas no futuro.
e sofrendo no agora, isso é insanidade. Mas você pode romper isso através da prática da presença, num ato consciente, um ato intencional, e num ato que você terá que treinar o seu cérebro para que ele se desabitue a essa prática entre passado e futuro e ele se concentre totalmente no agora. Isso é um treino, você vai ter que treinar o seu cérebro para isso. Então toda vez que seu cérebro, que a sua mente, estiver escapando para o passado e para o futuro, você traz ela de volta para o agora. Você se recorda que isso é um hábito mental e você traz ela para o agora e se concentre absolutamente no agora. Porque o agora é tudo que existe, passado e futuro são ilusões. No passado e no futuro reside o sofrimento pela incapacidade de agir, mas no agora existe a total capacidade de fazer o que tem que ser feito e se libertar do sofrimento. O meu nome é Vitor Sevioli e nós nos vemos no próximo vídeo.